Olá, vamos dar início a mais uma aula de biologia. E o assunto hoje é interação gênica. Está em tela cheia aqui. Então, a gente tem três tipos de interação gênica: a epistasia, herança complementar e a herança quantitativa. Bom, a interação gênica ocorre quando dois ou mais genes interagem, colaborando assim para o surgimento de determinada característica. Essas interações mostram que a determinação de um fenótipo, que é a característica observável, né, resultada da expressão dos genes, sendo influenciada também por fatores ambientais, é um processo complexo, podendo envolver diversos pares de genes. Então, eles vão interagir entre si. Então, na interação gênica, dois ou mais genes atuam para condicionar uma determinada característica. O tom da pele, por exemplo, é determinado pela interação gênica, ou seja, são vários genes que vão interagir para determinar o tom da pele. Então, o primeiro tipo de interação gênica que a gente vai ver é a epistasia. Na epistasia, um gene presente em um locus, que é o local, né, onde um gene está localizado no cromossomo, inibirá a ação de um gene presente em outro locus. O gene que inibe a ação de outro é denominado epistático, que pode ser tanto dominante quanto recessivo. O gene que tem a sua ação inibidora é denominado hipostático. A epistasia dominante e recessiva. Se o gene epistático atuar em dose simples, isso é, se a presença de um único alelo epistático for suficiente para causar a inibição do hipostático, fala-se em epistasia dominante. Por outro lado, se o alelo que determina a epistasia atua somente em dose dupla, fala-se em epistasia recessiva. Lembrando que aí a gente representa por letras minúsculas. Um exemplo de epistasia recessiva. Acontece no pelo dos camundongos. Tá? Então, ele pode ter pelo tipo agouti, o preto e o albino. Então, os camundongos comuns podem ter três tipos de cor de pelagem. Então, esses fenótipos são determinados por dois locos gênicos, que interagem entre eles. O loco que determina a cor da pele foi batizado como A. Então, quando o genótipo do indivíduo for A, azão-azão ou azão-azinho, esse traço aqui representa que pode ser ou dominante ou recessivo, ele apresentará a cor agouti. E quando for azinho-azinho, o indivíduo terá os pelos pretos. O outro loco apenas controla a expressão do loco A. Sempre que o genótipo do indivíduo for P, pezão, pezão ou pezão, pezinho, ele apresentará o fenótipo determinado por A. E quando o genótipo for pezinho, pezinho, o indivíduo será albino, independente do genótipo, para o loco A. Ele pode ter dois alelos dominantes do A, tendo dois recessivos do P, ele vai ser albino. Então, aqui está meio fora de foco, mas os indivíduos que são albinos, eles têm dois alelos pezinho. Então, pezinho, pezinho. Aqui tem um azão, 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 azinho, né? Pezinho, pezinho. Então, na verdade, tanto faz. Agora, entre os marrons e os pretos, eles são recessivos em relação ao gene A. Então, se ele tem dois genes azinhos, ele vai ser um indivíduo de pelagem preta. Já o agouti, né, o marrom, basta ter um alelo dominante, ele terá a cor marrom. A cor dos pelos de cães labradores também é uma epistasia recessiva.
Então, a cor dos pelos de cães labradores é determinada por 2 pares de alelos. Um par determina o pigmento do pelo, o alelo B determina a cor do pelo preta, que é dominante sobre a cor marrom ou chocolate, determinada pelo alelo Bzinho. Então, se ele tem um alelo Bzão, a pelagem vai ser preta. Se ele tiver 2 Bzinho, será marrom. Agora, depende do outro locus, né? Então, no entanto, um outro par determina seus pigmentos marrom ou preto serão ou não depositados no pelo. O alelo Ezão determina que a cor preta ou marrom, dependendo do alelo presente no gene do animal, pode manifestar-se. Já o alelo Ezinho, em homozigose, Ezinho, determina a cor amarela nos pelos, independentemente da presença do alelo para a cor marrom ou preta. Assim, os alelos para o depósito desse pigmento são epistáticos para os alelos que determinam o pigmento do pelo marrom ou preto. Então, aqui a gente tem 2 indivíduos, né, com os alelos Ezinho, e eles são da pelagem dourada. O marrom, ele não pode ter 2 Ezinhos, tá? E ele apresenta 2 recessivos, tá? Para o outro alelo, para o alelo B. Então, ele será Bzinho. Já o preto tem dominante sobre o marrom, então basta um alelo Bzão para que ele seja da cor preta. E não pode ter 2 alelos Ezinho. A epistasia dominante, nesse tipo, um alelo dominante impede a manifestação do alelo de outro gene. Por exemplo, a cor das penas em galinhas. A cor das penas em galinhas é determinada por 2 pares de alelos. Um par determina a pigmentação das penas, o alelo Czão determina a produção de pigmentos e o alelo Czinho não produz pigmento. Já o alelo Izão atua impedindo a manifestação do alelo Czão, ou seja, impedindo que haja coloração das penas. O alelo Izinho não causa nenhum impedimento. Assim, o alelo Izão dominante é epistático para o alelo Czão, que determina a pigmentação das penas. Então, o genótipo das galinhas Czão ou Czinho, com o Izinho. Então, a gente vai ter as galinhas coloridas. Agora, se tiver 2 Izinhos, as galinhas já vão ser brancas. Então, aí também não pode ter o Czão. Então, sempre 2 Izinho e Czinho. Então, o gene Czão, penas coloridas, o gene Czinho, penas brancas, e o gene Izão, que é o epistático, sobre o gene Czão. Então, basta ter um Izão que a galinha vai ter penas brancas. Tanto faz se ele é homozigoto aqui para o gene Czão, que determina pelas penas coloridas, ou se ele é heterozigoto. A interação gênica não epistática. A interação gênica é não epistática quando ocorre a interação de 2 ou mais genes, mas nenhum alelo impede a expressão de outro. Como exemplo dessa interação, podemos citar o exemplo da forma das cristas de galinha. Existem 4 diferentes tipos de crista de galinha: a rosa, a ervilha, a noz e a simples. Um gene dominante Ezão determina a crista ervilha e o gene dominante Rzão determina a crista rosa.
Quando ocorre a presença do gene Ezão e Rzão, acontece uma interação gênica e a crista é do tipo nós. E, entretanto, se nenhum dos genes dominantes aparecer, a crista da galinha será simples. Então, os genótipos, ou seja, se ele for recessivo, né? Duplo recessivo. Os genótipos e os respectivos fenótipos dos tipos de crista de galinha seriam, portanto, se tiver um Rzão e 2 Ezinhos, a crista é rosa. Se tiver um Ezão e 2 Rzinhos, a crista é ervilha. Se a crista nós tem que ter um alelo dominante de cada um. E a crista simples é duplo recessiva. Então, essa é a crista da ervilha, do tipo ervilha, crista do tipo rosa, do tipo nós e a crista do tipo simples. 2, a herança complementar. O exemplo é a cor da flor das ervilhas de cheiro. Na herança complementar, os genes complementarão os efeitos produzidos por cada par envolvido na manifestação de determinada característica, dando origem a um fenótipo diferente do que seria originado se cada par atuasse separadamente. As flores da ervilha de cheiro podem apresentar-se na cor púrpura ou branca. Essa característica é condicionada por 2 pares de genes representados pelas letras P e C. Para que as flores apresentem cor, é necessária a presença dos alelos dominantes dos 2 pares de genes, condicionantes dessas características. Na ausência de, ao menos, um desses alelos dominantes, a flor será branca. As flores nestas plantas podem ter coloração branca ou púrpura. Cruzando 2 plantas de flores brancas de origens diferentes, obtiveram em F1 somente plantas produtoras de flores púrpura. Esses indivíduos de F1 intercruzados produziram em F2 2 tipos de fenótipos, na proporção de 9:16, ou seja, dos 16, 9, né? Plantas produtoras de flores púrpura, e 7 das 16 plantas produtoras de flores brancas. No caso, também temos a interação de 2 pares de genes na determinação de um caráter, que é a cor da flor. A cor púrpura é condicionada pela interação de 2 genes dominantes, A e B. Aí pode ser azão, azinha, bezão, bezinha, ou azão, azão, bezão, bezinha. Para a ocorrência de flores da cor branca, temos 2 possibilidades. A presença de apenas um dos genes dominantes, A ou B, ou a ausência de 2 genes dominantes. Aí é duplo recessivo. Então, o genótipo. Azão, traço, bezão, traço, tem o fenótipo púrpura. Azão, traço, bezinho, bezinho, branca. Azinho, azinho, bezão, traço, branca. Azinho, azinho, bezinho, bezinho, branca também. Lembrando que o traço representa ou dominante ou recessivo. Então, detalhando os cruzamentos realizados com flores brancas de origens diferentes, temos, então, a geração parental, azão, azão, bezinho, bezinho, com azinho, azinho, bezão, bezão. Então, em F1, 100% das flores serão de cor púrpura, tá? Porque ele tem os 2 alelos dominantes, azão e o bezão. E terceira herança, a herança quantitativa, o exemplo, a cor da pele na espécie humana, ou cor dos olhos também, cor do cabelo. Então, ocorre quando 2 ou mais pares de alelos somam ou acumulam seus efeitos, produzindo uma série de fenótipos diferentes entre si. As características podem ainda sofrer ação de fatores do ambiente,
o que aumenta a variação fenotípica. Na herança quantitativa, o número de fenótipos encontrados depende do número de alelos envolvidos. A quantidade de fenótipos segue essa expressão. Então, número de alelos mais 1. Se tiver 5 alelos, serão 6 fenótipos. Se são 6 alelos, terão 7 fenótipos. E assim por diante. A herança da cor da pele na espécie humana. Ela segue o padrão da herança quantitativa, em que os alelos de cada gene somam seus efeitos. A cor da pele classifica as pessoas em 5 fenótipos básicos: negro, mulato escuro, o mulato médio, mulato claro e o branco. Esses fenótipos são controlados por 2 pares de alelos, que são azão-azinho e o bezão-bezinho. Os alelos maiúsculos, azão-bezão, condicionam a produção de grande quantidade de melanina, que é o pigmento que dá cor à pele. E os alelos minúsculos, os recessivos, azinho e bezinho, são menos ativos na produção da melanina. Então, conforme a interação entre esses 4 genes, localizados em cromossomos homólogos diferentes, temos os seguintes genótipos e fenótipos. Então, o genótipo azão, bezão determina a cor da pele negra. Se tiver 1 recessivo e 3 dominantes, será mulato escuro. 2 dominantes e 2 recessivos, mulato médio. 1 dominante apenas e 3 recessivos, mulato claro. E os 4 recessivos, branco. A cor dos olhos de humanos também segue o padrão da herança quantitativa. As diferentes cores dos olhos são produzidas devido a diferentes quantidades de melanina. Uma variedade de genes influenciam na produção de melanina e, consequentemente, na coloração dos olhos. O que diferencia a herança quantitativa das demais heranças genéticas? A variação gradual do fenótipo. Usando como exemplo a cor da pele, existem 2 fenótipos extremos, o branco e o negro. Entretanto, entre esses 2 extremos existem diversos fenótipos intermediários. E a distribuição dos fenótipos em curva normal ou de Gauss. Então, os fenótipos extremos são encontrados em menor quantidade, enquanto que os fenótipos intermediários são observados com mais frequência. E esse padrão de distribuição estabelece uma curva normal, chamada curva de Gauss. E terminando a nossa aula, encerrando o compartilhamento, encerrando a gravação. Obrigada, alunos.